Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Brasil Agro no ano calendário 2021, né? Lembrando que ela tem uma contabilização, né, do ano fiscal dela é um pouquinho diferente, tá? Então a gente está na metade do ano dela, porque isso para ela se adequar melhor à safra, né? Então, enfim, na prática não faz diferença, mas no ano safra a gente está na metade, embora seja o fechamento do ano, né, no ano calendário, do ano civil, sei lá, como queiram chamar. Enfim, o Brasil Agro, por isso, né, é um resultado intermediário dela, né? Por que eu estou dando tanta ênfase nesses resultados anuais, né, agora no começo do ano? Porque com o ano fechado você consegue tirar algum efeito sazonal, alguma coisa assim, dar uma olhada num todo, né? Então o resultado anual sempre vai ser o mais importante para você olhar. E no caso aqui não é o anual, né? É no meio de temporada. Mas tem algumas boas informações que dá pra gente, né, depreender. Tô gravando esse vídeo, né, no começo da tarde, então ainda não teve o call de resultados. Vai ter daqui a pouco, tem um compromisso daqui a pouco, então, né, o ideal seria gravar depois de ter ouvido o call, que o pessoal explica algumas coisas, mas ia ficar muito em cima, enfim, não ia dar tempo, né? Pro vídeo às 6 horas, eu ouvi o call a 1, 2, eu acho, né? Ouvir, depois gravar o vídeo, subir pro YouTube, arrumar e ficar em cima, então, enfim, vai assim mesmo. Se tiver alguma novidade, a gente comenta depois, né? Bonito sempre as fotos da Brasil Agro. Então, indo aqui para os destaques, ontem muita gente falou, não, faz o vídeo, você não vai se arrepender, que tem informação boa. Provavelmente o pessoal deve ter olhado aqui nos destaques, né? Cadê? Nos principais números. Receita subindo cento e poucos. Opa, peraí que eu tô sumindo aqui. Receita subindo cento e poucos por cento. EBITDA subindo 300%. Lucro líquido 600%. Né? Infelizmente, para vocês aí que ficaram animados com esses valores, né? Tenho que dizer que, enfim, não é isso, tá? Deixa eu só tentar dar uma arrumada aqui nesse filtro. Vai ficar muito estranho sumindo toda hora aí. Mas enfim, o resultado não foi esse, tá? Não é assim também, como se o resultado dela tivesse multiplicando, tá? Eu já vou explicar ao longo do release todos os pontos, né, que levam a gente... Caramba, eu tô incomodado agora com essa parada aqui. Vou baixar bem aqui, vai ficar um pouco... Talvez o fundo fique ruim, mas vai diminuir esse efeito. Preciso calibrar a cor do meu chroma melhor aí. Ele tá pegando uns azuis assim e deixando transparente. Mas enfim, não foi tão bom assim, tá? Foi um resultado bom. Teve alguns pontos bem importantes, mas a maior parte disso aqui não é recorrente, tá? Então calma. Como eu já falei bastante, fiz vários vídeos da Brasil Agro aqui. Eu lembro de um dos que eu fiz no final do ano passado. Fiz 2 no final do ano passado. Depois vocês procurem. Eu mostrei o que você tem que acompanhar nessa empresa, tá? Que era uma forma geral. O tamanho da área plantada, qual é a previsão de colheita e como é que está a relação entre o preço de venda e os custos. É isso que você tem que acompanhar, tá? O resto, no meio do caminho, né, acaba virando ruído. Por exemplo, né, aqui a gente vai ter alguns impactos de mera, assim, deslocamento do calendário. Se a gente vai ter impacto de coisa que de venda de fazenda que não acontece todo trimestre, então você tem que olhar ela meio mais de cima. A Brasil Agro, se você for querer olhar cada linha do balanço dela, né, você vai se enrolar, né? Não é assim que analisa ela, você tem que olhar o business como um todo e aquele resultado ele vai entrar mais cedo ou mais tarde, tá? Mas enfim, vamos lá nos detalhes, né, para eu não ficar só falando e vocês só acreditando em mim. A mensagem da administração, nada demais, tal. Vamos direto para os números, tá? Então a empresa hoje tem aí não sei quantos hectares lá de terras no Brasil, Bolívia, Paraguai. Quem não conhece a empresa, não tem outros vídeos no canal mais dedicados a mostrar a empresa. Esse a gente vai focar mais no comentário desse resultado. Ela planta tanto a área própria quanto a arrendada, então ela faz um mix ali do que faz sentido, né? Lembrando, a Brasil Agro ela tem 2 negócios. É difícil, não tem qual que é o principal, ambos são complementares. Um é a produção propriamente dita, ou seja, plantar, colher e vender aí culturas de grão, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar. E a outra é fazer a gestão dessas terras. Então ela compra terras pouco desenvolvidas,
faz um trabalho de desenvolvimento, aumentar a produtividade e vende depois por um valor mais alto. E esses duas vertentes de negócio são muito, assim, complementares, né? Uma não existe sem a outra, por isso que tem isso. Ela arrenda uma área quando ela acha que é interessante, né, aumentar ali na produção. Ela arrenda as próprias propriedades quando ela não quer tocar, né, uma cultura ali, mas é interessante para ela que aquela área seja trabalhada. Então ela vai fazendo essa gestão aqui, tá? Então aqui é a lista das fazendas, o que se planta nelas, né, quando a empresa comprou a área, tudo mais. Que mais? Eles fazem uma avaliação de mercado do portfólio de fazendas, por quê? Porque elas estão lançadas no balanço a custo de aquisição, como a maior parte dos ativos que a gente tem imobilizado está lançado como custo de aquisição. Agora, essas propriedades já valorizaram muito, né? Tem um monte aqui que ela adquiriu faz muito tempo, que ela fez esse desenvolvimento e tal. Então, né? Desculpa aí, pessoal, ainda tem uma tossezinha residual. Esse resultado, desculpa, esse valor que elas estão lançadas no balanço não corresponde ao que elas valem no mercado. Então ela faz essa avaliação, ela faz uma interna, a própria empresa avaliando, e contrata a Deloitte para fazer uma avaliação externa, para estimar qual seria o valor de mercado dessas propriedades. Então, hoje, tá? O valor de mercado das fazendas giraria ali hoje não, né? Esse é um dado de meados de 2021, giraria em torno de 3 bilhões de reais. Lembrando, a Brasil Agro tem um valor de mercado mais ou menos esse, né? Vai depender de quando vocês vão ver esse vídeo. Mas quando eu tô gravando, ela vale mais ou menos 3 bi. Então, hoje a empresa está sendo negociada pelo valor das propriedades dela, assim, seco. Isso que ela tem caixa líquido, ela tem mais um monte de coisa, um monte de estoque e tal, né? Mas só para a gente ter uma noção. Claro que esse valor não é absoluto, tá? Ele é flutuante, ele depende do preço, do cenário em geral das commodities, né? Então, por exemplo, quando a soja está atraente, que é o principal produto dela, né? As propriedades que produzem muita soja sobem de valor. Claro, né? Todo mundo quer comprar para produzir e ganhar dinheiro. Então não é um valor absoluto, tá? Vejo muita gente errando nisso também, como se fosse um valor intrínseco da empresa. Não, isso não existe, tá? É um valor de mercado que pode subir e pode cair à medida que, né, esse mercado aí de culturas se desenvolve, tá? Enfim, desempenho operacional, aqui a gente tem a variação da área, lembrando, né, a safra, ela começa, depende, na maior parte das culturas, ela começa no meio do ano, termina no meio do ano seguinte, que é esse ano o calendário da Brasil Agro. Então, né, a safra, nós estamos na safra 21-22, que começou na metade de 2022 e vai até a metade desse ano. Tá? Então, a safra desse ano, né, não sei como é que chamaria aqui, um ano quebrado, é igual o futebol europeu, né, o calendário do futebol europeu, mesma coisa. A safra dessa temporada, você vê aqui sem muitas mudanças significativas. A empresa está aumentando a cultura de algodão, ó, essa aqui de 1 para 2%. Ainda é bem pequeno, mas o algodão está com os preços lá em cima. Quem acompanha a SLC, né, sabe disso. Enfim, ainda é pouco, mas quem sabe ela entra mais pesado no algodão. Os principais produtos dela, soja, milho e cana-de-açúcar, tá? Na SLC é um pouquinho diferente, eles plantam mais algodão. Que a gente vê a evolução da área plantada, então começa a ver os principais indicadores que a gente tem que acompanhar na Brasil Agro, né? Assim, são 3 vertentes, lembra que eu falei, né? O quanto ela espera colher, né? O quanto ela espera vender, né? O preço da commodity, da soja, do milho, do câmbio, e o quanto vai custar, né? Preço de insumos, adubo, enfim, né? Então, dessas 3 vertentes que são importantes para a gente acompanhar o resultado da empresa, a área em produção faz parte da primeira, né? Do quanto ela espera colher. Claro, quanto mais você plantar, a tendência é aumentar a área de colheita, mas tem um detalhezinho que a gente já vai ver. Então, esse ano, né, a área plantada cresceu 5%. Tá? A expectativa de colheita é muito maior que essa, eu já vou explicar por quê. Mas, por enquanto, a gente está vendo área, né, uma evolução aí de 5% na área plantada. O que mais que tem? Aqui a quebra por a área que é arrendada, área própria, enfim. Então, aqui a produção estimada por fazenda, né, bem detalhado, não vou entrar nesse mérito aqui no vídeo, mas quem quiser. E essa é a informação mais importante que tem desse release, tá? Porque como a gente foca na expectativa, que a gente já vai ver lá de colheita, que eles têm. Quem ainda não chegou, tá mais para frente. Né? E os preços, que a gente já tem uma ideia também, tá?
que você faz no resto do ano? Você acompanha a evolução, vê se tá indo tudo certo, vê se o plantio deu certo, se atrasou por causa de chuva de mais, chuva de menos, se, né, a expectativa de colheita tá se confirmando. É só isso que você tem que ir fazendo ao longo do ano da Brasil Agro. Então a Brasil Agro não é uma empresa pra você ficar olhando todo trimestre todas as linhas do balanço. Você vai se perder, com certeza, porque ela é complicadinha de olhar. Então você acompanha essas 3 vertentes que a gente já fez no ano passado, no início dessa safra, que a gente viu que era muito bom, que era muito promissor. E agora o que tem que fazer é só isso aqui. Então, se eu tivesse... Tô gravando vídeo para vocês, né? Aqui, a ideia do canal é ensinar a gente a aprender juntos. Mas se eu tivesse só acompanhando a Brasil Agro pro meu interesse, eu ia olhar só isso aqui. E para mim tava bom já. Né? Que eles estão dizendo que como é que tá o andamento, porque ao longo do tempo eles vão vendo, não, ó, plantamos no período certo, deu tudo certo, né? Começamos a colher e a colheita tá boa, né? É isso que você quer ouvir, né? No ano passado teve um problema lá, eles não conseguiram plantar a tempo, depois comprometeu safrinha, então é isso que você vai olhando ao longo do ano, só isso, o resto é tranquilo, tá? Então em relação à soja, já plantou praticamente tudo e já começou a colher. Milho mais ou menos parecido, né? Ainda falta um pouco mais plantar. Tem o safrinha, né? Provavelmente. E já tá colhendo também. Algodão, mesma coisa. Parecido, né? Feijão, enfim. Qual que é o quadro mais importante do release? É esse aqui. Mostrando que, né, o quanto foi a colheita na safra anterior, 2021, quanto eles estimavam para essa e o quanto está o projetado, já tendo as informações que eles têm. Disso que eu falei, né? Se já plantou, se já deu certo, como é que tá. E aqui a gente consegue ver, ó, que tá até melhor, né? O que eles já estão vendo, assim, já estão projetando acima do que estava previsto. E qual que é outra informação também complementar essa da área? Lembra que eu falei que a área aumentou só 5%, mas que, né, tinha algo mais importante aqui? Porque a previsão de colheita, ela é muito maior que de 2021, né? Ela é aqui, ó, de 400, com mais de 30% a mais. Tá? Então, a área plantada é só uma medida, tá? No final, é isso aqui que faz a diferença. É qual a estimativa, né, ou a projeção de colheita da safra. E por que é tão acima, já que a área só aumentou 5%? Porque entram outras variáveis no meio, né? Produtividade, eu falei que ano passado teve problema, né? No plantio, acho que atrasou. Aí você não consegue plantar safrinha. Então, são N variáveis que influenciam na previsão da colheita. Não é só a área. A área é uma delas. Claro, é interessante acompanhar. Quanto mais plantar, melhor. Mas aí, se tudo der certo, vem aqui uma previsão alta, né? E é justamente o que aconteceu. Vai vir aí, provavelmente, 40% a mais de produção esse ano. Por isso que a gente falou lá atrás que era um ano muito promissor. Para PetroRio. Opa, PetroRio. Eu tô confundindo as empresas aqui. Para Brasil Agro. Falou promissor, já me vem PetroRio na cabeça. Mas enfim, para Brasil Agro, um ano... Desculpa aí, pessoal. Um ano muito promissor. Um volume de colheitas bom. E a gente já vai ver os outros 2 pilares lá, o preço de venda e os custos, tá? Tem mais alguma coisa para falar? Esperamos aumentar a produção de milho tanto, em algodão em tanto, adicionamos a área na Bolívia, que eles compraram ano passado. Até a data deste release, havíamos encerrado as áreas de colheita no soja no Centro-Oeste, com produtividade acima do orçado. As demais áreas têm início de colheita agora em fevereiro. Ou seja, o primeiro tri do ano calendário, que é o terceiro tri do ano fiscal deles, é o grosso das colheitas, né? Se estende um pouco para o segundo trimestre também. Então, no próximo resultado, a gente já vai ter uma noção boa se isso aqui se confirmou, mas assim, já é bem encaminhado, né? Os pontos críticos já foram, que foi o plantio, o desenvolvimento das plantas e tal. Então, né, expectativa muito boa de colheita para esse ano. Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é diferente, tá? É só para estragar a regra que eu falei. Lembra quando eu falei aqui, ó, que a safra começa no primeiro, na metade e tal? Para cana-de-açúcar é o único que é diferente. A safra dela é mais, assim, segue mais o ano, o calendário normal, né? Então, eles estão um volume de colheita mais para o final do ano, que é justamente o período de apuração desse release. Então, aqui dá para a gente ver bem o impacto só da cana-de-açúcar. Das outras culturas, não, mas da cana-de-açúcar é agora o melhor momento de acompanhar. E a gente já vai ver que vem um resultado muito bom, tá? Em relação à quantidade colhida e tal, a gente vê que ficou flat, até caiu um pouquinho. Então, mesma coisa, o quanto foi a safra 21, tá?
Não, desculpa, isso aqui é pro futuro, né? Eu acho que é pra 2022. Mas enfim, a quantidade de cana, ela não mudou muito. Mas a gente vai ver que o financeiro, né, subiu demais a hora que chegar no release aqui. Pecuária não é uma cultura importante para eles, a cultura, né? Na criação de animais. Por quê? Porque a pecuária é algo intermediário. Eles não usam para ganhar dinheiro com gado. Eles usam, né, transformação em pastagem e tal, para transformar a terra. Então, a terra nua, crua, sei lá, né, para transformar ela numa terra produtiva, eles usam a pecuária como atividade intermediária, né, para ir transformando, tá? Então, aqui, para falar bem a verdade, não é muito relevante, né, olhar o que está acontecendo. Eles mesmos estão falando aqui, a pecuária é uma atividade transitória visando transformação da área. Então, não precisa acreditar em mim, está escrito pela empresa. Enfim, então a gente já viu o andamento das culturas, que era o que eu mais queria ver, né? Mas vamos continuar aqui explicando tudo para vocês, tá? EBITDA ajustado, que foram os números muito altos que a gente viu, né? 600%. Quando você já começa a fazer uns ajustes, né? Já viram números mais razoáveis, né? Se bem que o EBITDA ajustado fica alto também. Enfim, das operações. Tá. Então vamos lá, por que agora eu vou responder a pergunta lá do comecinho no release. Por que eu disse que o resultado não foi tão bom quanto aquele... Foi bom, tá? Mas não foi 600% acima, né? Não, calma. Porque temos vários fatores impactando, acho que aqui fica mais fácil de ver, tá? Primeiro, venda de fazenda. Então lembra que eu falei, Brasil Agro, ela tem duas atividades concorrentes que uma não existe sem a outra. Uma é plantar, colher e vender, porque é super simples de entender. E a outra é essa de comprar uma terra virgem mais barata, transformar e vender, né, a preço de terra premium lá. Então essa venda de fazenda, ela não acontece todo o resultado de uma forma regular. É de vez em quando, às vezes aparece uma oportunidade, eles vendem, aí fica um ano sem vender, aí entra um outro ano que vende muito. Então ele é um resultado que... Eu lembro que a gente teve as discussões dos não recorrentes lá, quando eu falei de Bradesco, de BB Seguridade. Ele é um resultado que não se repete todo trimestre, mas que é intrínseco à atividade operacional da empresa. Então é isso que é importante vocês entenderem, tá? Mais do que ser não recorrente ou não, é esse conceito, tá? Então é resultado dela, tá? É resultado operacional, é mérito dela, né? Entra dentro, né, do que ela desenvolve, do que ela gera de valor para o acionista, mas é um negócio que vai vir num trimestre, não vai vir no outro, vem num super forte, vem no outro uma vendinha pequena. É irregular a palavra, tá? Tudo bem, a rigor, né, recorrência quer dizer regularidade, então seria um não recorrente. Mas como faz parte do business da empresa, tá? Você tem que levar em conta, com certeza, né? É um resultado que tem a se levar. Então, esse ano, esse, né, semestre, ele veio forte por conta de venda de fazenda, tá? Isso, claro, é bom, é dinheiro, lucro da empresa, ainda vai entrar mais, porque eles venderam, mas metade da fazenda eles vão contabilizar só até, eles vão continuar até 2024, tem um lance assim. Então, enfim, né, foi uma venda, baita venda, muito lucro para a empresa, taxa de retorno alta, excepcional. Mas claro, né, dá uma distorcida, dá a impressão que esse ano que a empresa está voando quando é um evento que não acontece todo o resultado, tá? Então, calma, veloz, vamos devagar, teve venda de fazenda. Segundo, tem dois outros impactos. Primeiro, ó, tá vendo aqui? Soja, até o milho um pouquinho. Você vê um aumento violento de um ano para o outro. Aqui acontece um fenômeno que é o da... difícil explicar isso aqui. Mas deve da empresa ir vendendo, né? Ela não vende de uma maneira regular a cultura. Então, por exemplo, ela tá começando a colher soja, a gente viu. Ela não colhe na fazenda e já vende para alguém assim de imediato. Ela pode colher, ela pode fazer isso, mas ela geralmente colhe, deixa armazenado, espera ali um momento de preço mais favorável. Isso pode se estender, né? Se alongar durante um certo período. Então, a venda dos produtos, ela também é irregular. Às vezes pode ser que ela já venda tudo logo de cara, ou que ela segure um pouco. Então, você tem esse descasamento entre exercícios do volume vendido. Eu acho que tem uma tabela que fala exatamente isso, a gente consegue ver. Teve um impacto preço aqui, é verdade. Então, esse valor da soja aqui, né, 200% acima, tem impacto de preço, mas tem impacto de volume vendido. Isso vem da safra anterior, tá? Não é desse exercício. É estoque da safra anterior que foi vendido já nesse período de apuração desse ano de 2022.
Então aqui é mais um efeito de descasamento de exercício do que qualquer coisa, junto com o preço, as duas coisas. E por último, o terceiro grande impacto, a cana-de-açúcar, esse sim, esse você pode comemorar, que é todo o mérito da empresa, resultado dela ter vendido a cana, que o mesmo volume, só que a cana subiu muito o preço, a gente já fala quando chega lá, tá? Então, aqui você pode ver que eles divulgam um EBITDA, um EBITDA ajustado, tá? Aqui levando em conta a venda de fazendas. E um EBITDA, EBITDA ajustado das operações. Então, isso é sem a venda de fazenda, para você ter uma noção melhor de como estão as operações. E ainda assim, esses 50% a mais, tá? 150% a mais, desculpa, tem um impacto aí que seria de estoque, né? Seria como se você olhasse um FCO e tivesse variação no capital de giro, né? Uma coisa assim. A cultura da empresa lá, né? Os grãos armazenados é como se fosse um capital de giro da empresa, certo? Então veio bom, sim, mas não 6 vezes a mais, tá? Então calma aí quem ficou perplexo com a informação. Então tá aqui, venda de fazenda, né? Eles venderam lá uma parte grande. Lembrando, eles vão vendendo aos poucos essas fazendas. Venderam uma parte grande, ainda vão receber um valor importante lá no futuro. Excelente. É uma das formas da empresa dar retorno para o acionista, estão entregando. Na venda de produtos agrícolas, aqui a gente consegue ver aquele impacto de preço. Então olha lá, né? A soja, né? Eles venderam 200% a mais em receita, sendo que em quantidade foi 80% a mais. Por isso que eu falei, foi um impacto duplo aqui, né? Eles venderam quase o dobro de soja, porque tinha mais soja armazenada da colheita anterior que foi vendida nesse exercício. Então esse delta aqui, né, é resultado que era para ter entrado em 2021 e entrou em 2022. Por isso que dá esse desequilíbrio grande, mas com um pouco de impacto de preço também. Aí que chega nos 200%. A soja está mais cara. Tá? Então é um misto, um efeito misto. Parte, né, desse descasamento, parte do preço mais alto. E na cana-de-açúcar aqui a gente vê claramente, ó, porque o volume de cana em toneladas, ó, foi exatamente o mesmo, né? Caiu até um pouquinho. Isso, até caiu um pouquinho. Só que em termos de dinheiro, né, foi 70% a mais, 65%, porque o preço da cana disparou, tá? Então isso aqui é mérito da empresa. A cana dá pra gente olhar bem, tá? Os grãos foi mais um descasamento, e a venda da fazenda é mérito da empresa, mas não vai acontecer todo trimestre, então não dá para usar esse resultado aqui desse primeiro semestre de 22 como base, né? Falar, agora, cadê o EBITDA daí? Não, agora EBITDA ajustado da Brasil Agro é quase 300 milhões aí, vai dobrar para 600 milhões no ano. Não, isso não vai acontecer. Tá? A não ser que ela venda mais fazenda, só que isso, né, não acontece todo momento. Ok? Acho que ficou bem explicado, né? Então tá, deu para entender bem isso aí. Tem os ativos biológicos e produtos agrícolas. O que é isso aqui, né? Quando você está cultivando, você está botando dinheiro ali naquela, né, plantação. Eu não vou usar os termos técnicos aí, depois o pessoal me corrige. Então você gastou com insumo, você gastou com semente, você gastou com não sei o quê. Então, se você não contabilizasse, e quanto vale aquela plantação em crescimento, né? Então, você tem que criar uma maneira né? A contabilidade, ela tem uma maneira de avaliar, que são os ativos biológicos, tá? Então, é o valor justo daquela plantação em desenvolvimento. Eu sinceramente, prefiro nem olhar isso aqui. Eu olho a hora que entrar, que receitar, tá bom, né? Mas, né, é algo que é criado pela contabilidade para tentar normalizar um pouco o resultado. Eu acho que mais bagunça do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho essa forma de analisar pelos 3 pilares, para mim é muito mais simples, tá? E produto agrícola é depois que ele é colhido, mesma coisa. Você plantou recorde, colheu, deu tudo certo, mas tá tudo guardado nos silos esperando vender. Qual que é o resultado? Não, é zero, você não vendeu ainda, né? Então tem aqui, né, ganhos e perdas com produtos agrícolas para tentar dar uma normalizada nisso. Mas eu acho que só vira bagunça. É melhor ter essa visão de longo prazo, entender o ciclo inteiro, né? Mas tá aí, ativos biológicos, produtos agrícolas e tudo mais. Tá, blá blá blá, parte de cana, não sei o quê. Para cana faz diferença, né, os ativos biológicos, bastante. Teve um impairment, mas foi 15 milhões, relevante. Custo de produção. Então agora chegamos nos outros 2 pilares, que é o valor de venda e custo de produção. Sobre custo de produção, né, o custo está
disparando. Então, primeiro veio um aumento no preço das commodities, abriu margem, e agora os custos estão vindo atrás, tá? Por N motivos, por questão de demanda, por alta do preço das commodities mesmo, por alta de frete, por preço de petróleo, um monte de coisa influencia. O que salva a PetroRio nessa safra de agora, tá? É porque ela já tinha comprado boa parte desses custos lá atrás, né? De fertilizante, de insumo, de semente e tal. Ela já travou esse custo num período que não estava tão alto. Então, ela vai conseguir esse ano ter uma margem boa, mesmo com esse aumento de custo, né? Se a gente for ver aqui, os custos estão aumentando, né, expressivamente. Claro, né, aqui está estimado uma produção muito maior, então tem um efeito de aumento de custo maior pelo volume também, né? Você vai ver, porra, vai custar 40% a mais a safra? Vai, a gente viu que vai produzir 40% a mais também, né? Mas, enfim, o que eu tô falando é, eles fizeram um baita de um trabalho de administrar, né, os custos, já comprando antecipadamente, travando o preço aí de commodity. Então, esse ano vai vir uma margem violenta. Então, quando você junta um volume de colheita grande, que é o esperado, com uma margem alta, é o cenário ideal. Esse ano vai vir muito forte o resultado da Brasil Agro, tá? Então, enfim, tá aqui os custos, CPV total, aqui, ó, 90% aumentou os custos. Tem um impacto do volume e tem um impacto que, né, de aumento de preço mesmo. Isso aí faz parte da vida, embora ela tenha feito um bom trabalho em segurar, né, alguns custos. As variações unitárias, blá, 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 né? Enfim, despesa com vendas, né, não faz muita diferença. O frete aumentou bastante, por isso que subiu bem. Mas é bem menor, né? Aqui, ó, o custo da cultura, né? Ele é quase 600 milhões. Aí não é 15 milhões de vendas que vai fazer diferença, né? As despesas gerais também teve um certo aumentinho, né, importante. Também não é um valor relevante, assim, mas, né? Despesa de pessoal aumentou. Eles compraram umas fazendas, né? Teve uns bônus, enfim, tem aqui explicando prestação de serviços, algumas outras coisas. Como é um valor menor, assim, não faz muita diferença, né? Mas é bom sempre estar de olho aqui. Outras receitas também, nada demais. Indenização de seguro, tal, coisa pequena para a empresa. Resultado financeiro. O resultado financeiro dela também é complicado. Por quê? Entra o resultado financeiro que a gente conhece, normal, assim, né, das empresas em geral, que é dívida com caixa e tal, né? Tem mais dívida, tem mais caixa. Entra derivativo da cultura, ou seja, eu não falei ainda, né? Acho que tem mais para frente aqui. Eles travam o preço de venda, né, no mercado financeiro, né? Vendendo aí nos mercados de futuros. Então entra aqui e ainda tem atualização valor justo das parcelas a receber das fazendas. Lembra que eu falei? Eles vendem a fazenda, mas eles vão recebendo ao longo de alguns anos e geralmente atrelado a saca de soja a venda. Então, assim, você não vende por quantos milhões, você vende por tanta saca de soja. Então, se o preço da soja sobe ou desce, tem a correção, a atualização desse valor desses recebíveis. Então, o resultado financeiro dela é meio caótico também para acompanhar, tá? Você vai olhando por cima. Hoje, o primeiro ponto, né, dívida ela não tem, ela tem caixa líquido, então zero preocupação. Em relação a derivativos e tal, é negativo porque ela estava travando o preço, né? O preço subiu, então faz parte, né? Você tem que olhar em conjunto com o operacional. E por último, o que eu falei? A atualização da saca de soja, esse está muito positivo, porque o preço, né, da soja está só subindo. Se um dia o mercado cair um pouco, cai esse valor aqui de recebíveis, tá? Mas é caótico um pouquinho. Tá aqui, finalmente chegamos nos derivativos. O que é isso? É algo para me preocupar? Não, pessoal, isso aqui é intrínseco também à operação da Brasil Agro. Por quê? Eles fazem o que deve ser feito, o que os derivativos foram criados para, é justamente o que a Brasil Agro usa, que é, né, garantir preço de produção, esse tipo de coisa. Então, hoje a gente vê pelo lado especulativo, mas esses instrumentos financeiros foram criados para isso, para o produtor, né, já garantir o preço de venda, para o cara que vai comprar, como matéria-prima também já garantiu o preço de compra. É isso, tá? Que foi criado. Hoje foi desvirtuado para fazer trade, para os nóia lá ficar em casa operando gráfico. Tá? Mas foi criado para isso e é isso que ela faz. Então, essa safra que começou a colheita agora, né, tá já travado, né, uma quantidade boa. Eu acho que o preço da soja tá acima disso, não sei, eu vou falar bobagem aqui. Isso seria bom ouvir no call lá, o pessoal explicando aqui, dá para pegar mais. Então, depois a gente assiste e comenta se for o caso, tá? Então tem lá, boa parte da produção já está travada nesse preço, $13 por bushel, né, unidade medida, e eles travam também o dólar.
Então, assim, ela já tem previsibilidade da receita, porque ela tem o volume que ela espera colher, o preço em dólares que ela vai vender e o câmbio tudo travado. Então ela já sabe quanto vai ter de receita, tá? Para a próxima safra 22/23, eles já estão travando o preço agora, né, para garantir um preço bom de venda. Então, enfim, é por isso que eu falei, essa hora a gestão faz a diferença, né? Ela garante esses preços e consegue mitigar, né, um ano, se ano que vem despencar o preço da soja, por exemplo. Eles vão ter uma quantidade já travada no valor alto e aí vão manter o resultado, né? Enfim, para milho é mais ou menos a mesma coisa, né? Justo. A mesma coisa, já está 10% mais ou menos travado ano que vem. Para algodão também, meio parecido. Para algodão também tem câmbio. O milho eles não fazem câmbio, né? Acho que não sei como é que funciona. E álcool, né? Etanol da cana-de-açúcar. Você vê que eles quase não fizeram hedge na temporada passada, né? Porque o preço disparou. Aí agora eles estão segurando já no preço mais alto. Olha a diferença aqui, né? Do preço. E isso é um trabalho de gestão bem feito, com certeza. Enfim, tem mais umas coisinhas legais aqui pra gente falar, mas já estamos encerrando. Então nós vimos os 3 pilares, né? A produção esperada para esse ano é recorde, o preço já foi travado lá no valor bom, e os custos também ela fez um bom trabalho de mitigar, embora já vai pressionar um pouco, tá? Os custos. Mas o que ela ganhou lá em cima vai abrir mais a margem, né? Então vai ter uma margem superior com uma produção maior. Então, né, se nenhum desastre acontecer, esse ano vai ser muito bom. Aqui a gente tem aquele valor lá dos 3 bi de propriedades, mais o que tem lá dentro da empresa, dividido pelo número de ações, só para, né, fazer um navezinho. Enfim, não gosto de basilizar muito nisso aqui, porque, como a gente viu lá, o preço das propriedades pode variar com o tempo. Importante acompanhar a capacidade dela de gerar valor, né? Com as culturas é mais fácil de ver, com as vendas de fazenda você vai vendo mais ou menos, né? Cada venda, qual foi a taxa de retorno e tal. Mas enfim, não me prendo muito nisso aqui, mas só para contextualizar, né, ela está uns 28 hoje, mais ou menos. Caixa equivalente de caixa, isso não tinha também, ela tem 900 milhões de reais em caixa, e a dívida, cadê? Tem recebíveis e tal. E a dívida estoque, que é o que está lá estocado, né, nos armazéns, silos e afins. E aqui endividamento, 500 milhões, quase 600 de dívida, então ela tem aí uns 300 e pouco de caixa líquido. Quanto que era? Era 912. Uns 300 e pouco de caixa líquido. 350 mais ou menos de caixa líquido, zero, né? Problema com liquidez. Tem que ver se eles estão pensando em comprar alguém, né? Não é normal para ela ficar rodando com esse caixa líquido. Talvez eles estejam de olho em mais aquisições pela frente, né? Já que eles estão vendendo bem as fazendas também, né? Uma hora tem que começar a repor. Estoque de pecuária, que falei, não é muito relevante. 16 mil cabeças de gado. Você vê que aumentou aqui, mas... chegou até uns 20 já uma época. Tá, endividamento a gente já viu. Arrendamento mercantil, propriedade para investimento. Lá são as fazendas que estão, né, para venda. Capex é relativamente pequeno. Calma. Capex aqui nem imobilizado. 100 milhões, né? Não é pequeno, né? O tamanho da empresa não é pequeno, mas faz parte, né? A empresa faz melhorias nas, né, edifícios e benfeitorias nas fazendas, faz parte daquela transformação, equipamento, instalação, máquina, não é um capex ok, já que ela gera um resultado muito bom, mas não é uma atividade que é light de investimento, né? Pelo contrário, é uma atividade que costuma, né, envolver bastante dinheiro, só que ela está tendo resultados muito bons, né? Tá conseguindo investir esse capex aqui com tranquilidade. EGS, estranho, né? Primeira vez que eu vejo o EGS, o ESG. Acho que foi um erro mesmo, né? Porque aqui tá ESG, né? Às vezes a gente vê ASG, que aí em vez de environment, né, que é em inglês, é ambiental, né? Porque o resto, social, governança é a mesma coisa, né? Social e... como é que é em inglês? Não é governança, enfim. Mas é G também. Então, ASG eu já tinha visto. Agora, EGS deve ter sido um errinho de digitação mesmo. Tá, blá, blá, blá e tal. Tá aí, então, Brasil Agro, né? Super tranquilo. Como eu falei, o acompanhamento, tudo isso que eu fiquei explicando aqui é para isso, pra gente entender melhor e tal, tá? Mas para quem já tinha um estudo em dia, tá? Esse resultado é olhar isso aqui. Ver, não, colheu, plantou tudo. Está colhendo já com ótimos resultados. É isso que a gente tinha que acompanhar, né? O resto
A gente meio que já sabia. É bom ver aquele head lá que ela já tá fazendo para próximo ano. O próximo ano sim vai ter problema de custo, tá? A próxima safra, 22, 23, vai ser pesada de custo, porque ela tá começando a construir esses custos agora, né, num momento que o preço tá alto. Então vamos ver aí o quanto, né, eles conseguem mitigar. Então tudo indica que o grande resultado vai ser esse ano. Que aí na próxima safra seja mais difícil por pressão de custos, né? Mas legal ver que eles já estão redeando produção do ano que vem. Então é isso, não tem, a Brasil Agro é uma empresa que não tem muito o que acompanhar no meio, né, nos intervalos. Você olha no início, que é ali em agosto, quando sai o resultado do ano fechado, a previsão deles para o ano seguinte, tá? E tudo aquilo que a gente viu, a previsão, como é que tá, os heads, os preços. E eles já têm uma ideia. Aí o que você tem que fazer durante o ano é só ir acompanhando a evolução, né, da plantação, como é que tá, tudo bem, tudo certo. E as eventuais vendas, né, você acompanha. Ah, vendeu, qual foi a taxa de retorno e tal. Então é isso. É uma empresa que, se você for ver, assim, acompanhar igual as outras, não é simples de acompanhar, ela é bem complicadinha, porque tem todas essas questões contábeis que é muito diferente de uma empresa padrão, vai. Mas se você, né, transcender e ter esse acompanhamento mais de sócio de longo prazo, ela se torna uma empresa muito fácil de acompanhar, porque você vai vendo, você vai uma vez por ano lá e vê. Fala, qual que é a previsão para o ano que vem? É essa. Fala, excelente. É o que a gente já viu ano passado. Durante o ano, se você quiser, você vai vendo se tá tudo nos conformes, né? Muito simples. Quando eles anunciam venda de uma fazenda, você vê lá se deu retorno. Então acaba que na prática é uma empresa fácil de acompanhar. Mas você tem que primeiro, né, ter essa transcender, primeiro entender como funciona, aí fica fácil. Quem não se esforça para entender, depois fica apanhando que não consegue ver o resultado trimestre a trimestre, porque tem todos esses fatores que a gente comentou. Ok, pessoal? Então é isso aí. É o vídeo da Brasil Agro, né, aumentando nossa cobertura de resultados. Essa é a nona, né? Já é o nono resultado do trimestre. E vamos continuar aí amanhã, livezinha, enfim, né, acompanhando o maior número possível de resultados com qualidade. Tá certo? Então por hoje era só isso. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!